Nós vamos agora para o final do capítulo 2 de 2 Coríntios. Semana passada, além de dar, e eu vou ficar sempre lembrando do contexto, detalhes ou outros que possam ser relevantes para a gente durante esse estudo, a gente estava vendo que o apóstolo Paulo vivia no meio muito difícil, que uma das maiores lutas para ele era proclamar o Evangelho e manter esse Evangelho puro, manter esse Evangelho sem a influência de interesses escusos, de pessoas que se diziam ser apóstolos, entravam dentro da igreja e com demonstrações de eloquência humana conseguiam cooptar os membros da igreja e lançar dúvidas sobre o apostolado de Paulo. Isso é muito triste porque era em Paulo que estava a palavra de Deus e não nesses homens. Mas isso era fácil, a igreja de Coríntio é uma presa fácil para isso. Por quê? Porque essa influência grega da oratória, daquela coisa de falar bonito e trazer as pessoas ao convencimento pela forma como se fala, é muito, muito tentador, muito tentador. E era assim que os filósofos faziam no passado, nessa época do apóstolo Paulo. Eles não precisavam dizer a verdade, eles só precisavam falar bonito, só precisavam dizer as coisas como se fosse Deus que estivesse falando, e para isso bastava impostar, escolher bem as palavras, demonstrar conhecimento humano, uma eloquência que pudesse ser fora do normal, fora do comum, para que as pessoas entendessem que sobre eles havia a unção. E aí eles podiam agora desfazer do ministério do apóstolo Paulo e estabelecer o seu próprio com interesses em retirar dali dinheiro, ou importância, poder, qualquer que fosse o ídolo do coração desses falsos apóstolos. Então, semana passada nós vimos que um dos chamados do Senhor para aqueles que morreram para si mesmos, morreram para o mundo e para os seus desejos pessoais, e agora vivem para Cristo, vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou, é ser consolador, tal qual o Espírito de Deus o é. Consolar significa estar ao lado, chamar para perto de si a pessoa que está em sofrimento, é pegar a pessoa e falar para ela palavras de vida. O Espírito de Deus faz isso conosco, Ele é o Consolador, é o próprio Deus Consolador. E o Espírito de Deus então nos dá esse privilégio e esse ministério de sermos consoladores também, em meio às lutas, em meio às angústias, em meio ao descrédito que as pessoas podem lançar contra a gente, em meio ao abandono das pessoas quando a gente está passando por algum tipo de angústia, ou mesmo quando Deus está tratando com a nossa vida. É muito fácil as pessoas se afastarem, é muito difícil as pessoas se aproximarem e serem como Deus é na nossa vida. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 12, do capítulo 2 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do 12 até o final do capítulo, no caso o versículo 17. É um texto infinitamente menor, e por isso nós vamos lê-lo todo, Semana passada a gente só deu uma passada assim, panorâmica pelo texto, pelas lutas que o apóstolo Paulo estava passando, e Deus nos chamando para sermos
consoladores como Ele é da nossa vida. Então nós aprendemos a consolação a partir do Senhor, porque Ele consola a nossa vida. Nós podemos consolar os outros com a mesma consolação que nós somos consolados. E hoje nós vamos falar sobre testemunho. Não testemunho da forma como a igreja historicamente tem compreendido. Testemunho, como a igreja tem compreendido, é a imagem para consumo. Vocês querem saber se eu sou crente? Basta ver se eu pareço com um crente. Um crente, ele age assim, mas não age assado. Um crente faz isso, mas não faz aquilo. E o interessante é que não necessariamente aquilo que um crente faz ou deixa de fazer é pecado. Não precisa ser pecado. Basta não ser coisa de crente. Basta a convenção geral definir que isso não é coisa de crente. Então, isso é testemunho, ou bom testemunho. Vamos dar um bom testemunho para as pessoas lá de fora. Só que o bom testemunho desse tipo é um bom testemunho conseguido no braço. E o apóstolo Paulo nos alerta para um excelente testemunho, que não é para consumo externo, é para se viver na interioridade do ser e sair por esse mundo a testemunhar daquilo que está acontecendo dentro de si. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 12, eu queria ler de forma alternada com os irmãos, pode ser? Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para com estes, os que se perdem, perfume, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, tendo a Tua palavra diante de nós, Senhor, nós queremos em primeiro lugar declarar: nós não somos senhores sobre essa palavra. Essa palavra é senhora sobre nossa vida. Nós não temos nada de nós mesmos, ó Pai, para oferecer. Mas esta palavra, Senhor, que esta palavra frutifique em nós aquilo que precisamos oferecer. Que o Senhor nos dê a graça, Pai eterno, de sermos fiéis a Ti, em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo o que nós estamos falando tem a ver com, ou pelo menos está, como é que eu posso dizer? Relacionado, obrigado, Vivi, relacionado com 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, vamos ler juntos, a uma só voz, porque essa é o ponto de partida para a interpretação que nós estamos fazendo do restante da carta do apóstolo Paulo. No caso, nós deveremos ir até o capítulo 5 apenas, mas no capítulo 5 mesmo, versículo de 14 e 15, vamos ler juntos.
Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, 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 irmãos? A ideia é: eu morri para as minhas vontades, para os meus desejos, para os meus sonhos, para as coisas que eu entendo que são muito importantes, mas que eu de repente não tive a oportunidade de exercer, ou Deus fechou a essa porta, ou pessoas estão no meu caminho me impedindo de exercer esse tipo de virtude, esse tipo de bênção, esse tipo de valor. Não precisa ser pecaminoso, basta se tornar tão importante para nós que nós estejamos dispostos a desobedecer a Deus para conseguir aquilo que nós queremos. Zelo é um valor, mas o zelo a qualquer custo é pecado. Amor é um valor, mas o amor que nós requeremos dos outros, apesar dos outros, e se os outros não dão, nós estamos dispostos a passar por cima deles, ou a falta desse amor, é pecado. Ou seja, muitas vezes nós estamos exigindo dos outros que nos amem como nós nos amamos, e não como nós amamos a eles. E essa é a luta diária no casamento. Por exemplo, por que a minha esposa não me ama como eu me amo? O que é isso? Por que os meus filhos não me respeitam como eu me respeito? Por que as coisas não andam do jeito que eu quero? E esse evangelho se torna a fonte de todos os nossos pecados, porque nós estamos dispostos a qualquer coisa para alcançar aquilo que nós queremos, que nós entendemos ser importante, que nós entendemos ser necessário. E é importante, e é necessário, é bom querer, mas não acima de Deus, não a qualquer custo, não apesar de Deus. Então, Ele morreu por nós, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia, aleluia. Então, pensando nisso, nós podemos olhar para o apóstolo Paulo como um homem de ferro, aquele que tem uma couraça de aço, sei lá qual é o material do homem de ferro da Marvel, mas ele aguenta tabefe, ele aguenta sofrimento, ele aguenta repuxo. O apóstolo Paulo é um exemplo para mim, porque eu sinto que eu não aguento nada, que a mínima coisa que vem contra mim vai me destruir, vai passar por cima de mim. A mínima coisa, aquilo o que eu não quero, por exemplo, é a oposição ao meu ministério. O apóstolo Paulo viveu em constante oposição contra o seu ministério, e era oposição violenta. Imagina, você entra numa cidade e sai de lá debaixo de tabefe. Você entra na sinagoga para pregar e sai de lá debaixo de tabefe. Em alguns momentos as pessoas até acham que você morreu de tanto tabefe que você recebeu, e você se levanta e sai para pregar o mesmo evangelho que te fez levar aqueles tabefes. Receber a oposição das pessoas é algo natural, mas resistir aos tabefes é sobrenatural. Pensando em mim, na minha estrutura, eu não suporto, mas com Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso passar fome,
eu posso passar necessidades, nudez, o que quer que seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Vocês não estão levando muita fé em mim, né? Mas tudo bem. Mas todos nós podemos passar todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Amém, é verdade. A nossa suficiência vem de Cristo. Deixa eu beber água aqui, que eu estou cuspindo tudo aqui. Não tem esse negócio, né? A boca fica seca, acho que é um nervosismo, né? Aí você começa a perceber que tem coisas voando de você. Que delícia. O apóstolo Paulo, no primeiro versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim: olha, ora, os irmãos estão acompanhando aí, estão com a Bíblia aberta, né? E crente que fecha a Bíblia dá azar. Eu estou brincando, mas não fecha não, tá certo? Deixa ela aberta aí para a gente acompanhar junto. A gente vai dar um pulinho em alguns textos aí para a nossa compreensão poder ser completa. Vê, ele falou assim, versículo 12, capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 12: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Essa ideia de que uma porta de Deus se abriu é um convite maravilhoso para se proclamar o evangelho, não é verdade? Só que o versículo 13 parece que Paulo não entendeu. Paulo fala assim: não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. 2 Coríntios é um texto que ele em algumas partes ele se torna meio que enigmático, porque não parece fazer muito sentido isso. Seria se uma porta se me abre no Senhor, eu entro por ela de frecheiro, assim, né? Que nem o pessoal fala, né? Dou um mergulho assim, junto as duas mãozinhas assim, e mergulho nessa porta. Eu tenho que entrar nela, eu tenho que entrar por ela. Mas eu aqui vejo no apóstolo Paulo algo que eu busco sempre para a minha vida, que é a tranquilidade de entender que o Senhor Deus é Senhor sobre minha história, é Senhor sobre todos os acontecimentos, é o Deus que abre portas e que fecha portas, e o faz quando quer, quantas vezes o quer. O que acontece muitas vezes no meu coração é que eu fico inquieto, porque eu posso ser de alguma forma útil na mão de Deus e fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa, eu tenho saúde, eu tenho força, eu posso, ainda sou jovem, já estou com quase 50, 44. Eu posso fazer alguma coisa, mas é tão importante para a minha vida poder reconhecer a suficiência do Senhor para tomar decisões que muitas vezes são difíceis, que podem comunicar o contrário, podem comunicar insegurança, descrédito, desprezo, podem comunicar qualquer coisa que para o ministério seja de mau testemunho, de mau alvitre, não é assim? Dizer assim, não, olha, o pastor não pode perder oportunidades como essa. E essa tentação constante torna os pastores ativistas e membros de igreja também. Tem membro que nunca sai de casa assim angustiado, preocupado: Senhor, para que é que vão me chamar agora? Porque eu não posso dizer não. O apóstolo Paulo simplesmente diz assim: eu não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito.
Então, já que o Tito não estava lá, eu posso fazer algo muito importante: aproveitar a próxima oportunidade. E enquanto isso, buscar a Deus, orar: Pai, dá-me outra oportunidade em que a Tua paz encha o meu coração e que eu possa exercer com tranquilidade aquilo que o Senhor me chamou para exercer. Eu não estou fugindo de tabefes, eu não estou fugindo de perseguição. Eu quero viver a Tua vida intensamente, mas eu sei, Senhor, eu sei que é o Senhor que está interessado nesta cidade. Eu sei que é o Senhor que está interessado nessa pessoa. Eu sei, Pai, que é o Senhor que está interessado nessa comunidade, nessa igreja, no que quer que seja, e que ainda que eu falhe, o Senhor há de cumprir todos os seus propósitos. Na minha queda da depressão, eu achava antes que eu podia fazer todas as coisas. Eu confundia e não conseguia dizer não para nada. Eu não estou falando de não para Deus, eu estou falando de não para o meu próprio coração, ou para o ministério que eu assumi. O que as pessoas vão pensar de mim? O apóstolo Paulo simplesmente diz assim: outra oportunidade virá, e eu a aproveitarei, porque hoje eu não estou tranquilo para isso. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E ele afirma: graças, porém, a Deus, que em Cristo nunca vai me deixar ser derrotado. Em Cristo eu sempre vou ser conduzido em triunfo. E esse mesmo Cristo que me conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Há uma caminhada triunfal, vitoriosa. Eu fico pensando, o meu time vai jogar. Toda vez que ele vai jogar, eu já orei, já pedi a Deus: Senhor, eu não quero mais torcer não, porque eu não quero ficar nessa inquietação. Só um time de futebol? Para que isso? E aí, Deus nunca tirou isso de mim, parece o espinho na carne, né? Mensageiro de Satanás para me esbofetear. E aí, imagina, o jogo passou, meu time venceu, nós fomos campeões. Pronto, agora eu vou assistir o jogo da final. E no jogo da final, o meu time começa perdendo, toma o primeiro gol, e eu pego, tá tudo bem, eu abro uma Coca-Cola, eu não gosto de Coca-Cola, eu pego um suco e dou um gole e um arroto, e continuo tranquilo, boto o pé lá na cadeira lá na frente, assim, ou no centro da sala lá, e continuo lá, e de repente mais um gol. Digo: rapaz, isso aqui tá bom demais. Foi assim o jogo, eu não tinha assistido antes, eu só sabia que o meu time tinha sido campeão. De repente 3-0, rapaz, cada gol que o time adversário faz no meu time, que foi campeão, é um motivo de alegria para mim, porque torna maior ainda, mais maiúscula a vitória do meu time. Não é verdade? O que eu preciso temer? Tem gente que às vezes tem medo até do replay, né? Pode ser que o cara no segundo chute erre o gol e não faça mais, né? Não precisa se preocupar, não precisa. O Senhor sempre nos conduz em triunfo. Ele nos conduz sempre em triunfo, não importa a circunstância de agora. Nós já sabemos o final desse jogo, nós já sabemos qual é o resultado. Ele sempre nos conduz em triunfo, e ainda mais, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
o cheiro do seu conhecimento. Isso por meio de nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que conhecer a Deus nos faz exalar o seu perfume. Conhecer a Deus e se relacionar com Ele faz com que nós exalemos o perfume maravilhoso que está nele, em Deus. Agora, por que eu estou falando conhecer e se relacionar? Porque para nós, na nossa língua, conhecer é conhecer simplesmente. Mas a palavra aqui, conhecimento, é aquela palavra que eu já falei já várias vezes aqui, a palavra gnosco, que é a mesma palavra usada no nascimento de Jesus Cristo, né? Em Mateus no capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: porém não a conheceu, ou José não a conheceu, não conheceu Maria, até que ela desse à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A gente sabe que tipo de conhecimento é esse, né? Ele não teve relações íntimas com Maria até que Jesus Cristo nascesse. Aquela palavra conhecimento é a palavra usada aqui também. Por meio de nós manifesta em todo lugar, onde quer que passemos, a fragrância do conhecer a Deus. O perfume que existe em conhecer o Santo, o Glorioso, o Majestoso, o Salvador, o Senhor, o Rei da Glória. Ele é perfumado, e esse perfume é passado para nós pelo relacionamento com Ele, porque é andando com Deus, andando com a sua palavra, é buscando a Ele diariamente, que nós vamos conhecendo a Ele, conhecendo cada dia mais, nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e isso traz um perfume, porque nós somos, versículo 15, né? Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Deus, quando olha para nós, ainda pecadores, Ele vê o sangue de Cristo derramado sobre nós. Ele vê que em nós há o perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, esse perfume exala e é percebido tanto por aqueles que são salvos, como também por aqueles que se perdem. É o que diz o final do versículo 15, né? Ou seja, de alguma forma, o perfume de Cristo é conhecido por todos. Em todo lugar, o conhecimento do Senhor perfuma, é percebido. Versículo 16: mas para com estes, no caso, aqueles que se perdem, é perfume, é um cheiro de morte, porque é um perfume que traz para eles condenação. O nosso conhecimento de Deus produz em nós um odor, um cheiro, que faz com que o juízo de Deus recaia sobre aqueles que não conhecem e nem querem saber de Deus, aqueles que não andam com Deus, que não reconhecem a Ele como Senhor, como Salvador, aqueles que rejeitam a sua mensagem, aqueles que não querem saber de nada que tem a ver com Deus. Existe um perfume em nós que é cheiro de morte, para a morte deles, morte eterna. Confirma aquilo que no Éden Deus já tinha dito: no dia em que comerdes, vocês vão morrer. É como quem sela o destino daqueles que se perdem. Para com aqueles, no caso, aqueles que se salvam, versículo 16 ainda, a parte B, aroma de vida para a vida. Ou seja, quando o povo de Deus anda com Deus, conhece a Deus, se relaciona com Deus,
exala o perfume de Cristo. Que bênção! Mas por que é que você não fala com seu irmão? Por que é que você rejeita seu irmão? Por que é que você não suporta quando entende que ele entrou pela porta da igreja? Por que é que você e eu não amamos o nosso irmão? Por que é que você e eu não andamos com Cristo diariamente? Por que é que você e eu temos tanta preguiça para fazer a obra que Deus nos chamou para fazer? A questão talvez seja desconhecimento de Deus. O pastor Sávio falou hoje pela manhã que adorar é reconhecer a pessoa de Deus, o ser de Deus, e louvar é reconhecer os feitos do Senhor ou os feitos de outras pessoas. Só que outras pessoas a gente pode reconhecer e pode louvar, não é? Olha, muito obrigado, foi muito legal isso que você fez. Mas adorar só a Deus. E só pode adorar a Deus quem é salvo. Quem não é salvo, quem não foi chamado pelo Senhor, quem não foi resgatado, a quem o Espírito de Deus não ressuscitou, não pode adorar a Deus, porque não conhece a Deus. Será que esse é o meu caso? Será que eu não o amo porque eu não conheço? Será que, voltando aqui para o capítulo 5, versículos 14 e 15, eu vivo para os meus próprios desejos? Para mim seria melhor que o meu irmão fosse promovido para a glória. Pai, leva logo, e de preferência, Senhor, leva-o para o inferno. Eu vou louvar o teu nome para sempre, Pai eterno, ao saber que o meu irmão teve a perdição eterna sobre si mesmo. A gente não faz essa oração, mas no coração muitas vezes a gente deseja. Seria muito melhor viver a vida sem o meu próximo. A igreja, por falta de conhecimento de Deus, vive em guerra constante. A igreja funciona com 10, na melhor das hipóteses, 20% da força de seus membros nas suas atividades, em seus ministérios. E ainda assim, nessa pequena parte, ainda há muita guerra, ciúmes, invejas, porfias, divisões, facções e outras coisas mais. Manifestação de uma falta de caminhada com Deus. Toda caminhada com Deus produz fruto, é o que a Bíblia fala. Andai no Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne vive militando contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa guerra precisa ser vencida andando com Deus, andando no Espírito. Não há como de nós mesmos vivermos a vida de Deus. É essa a pergunta que o apóstolo Paulo faz, para perfumar, perfume de morte para a morte, perfume de vida para a vida. Quem é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente para essas coisas? Essas coisas são a nossa desgraça, são toda a nossa demanda ministerial. As exortações, as chamadas de atenção, as disciplinas, todas as coisas, fruto da carne, obra da carne, carnalidade pura que precisa ser tratada por Deus. Hoje gente veio reclamar a mim que lá no departamento infantil a mulher não deu o filho dele porque ele não estava com o cartão.
E aí ele disse lá umas coisas que não convém ser dita aqui, que ele disse lá. Eu disse: meu irmão, o que está havendo contigo? Você queria chegar lá e não encontrar o seu filho? Você acha que aquela mulher que está lá está servindo a quem? Não, está certo, eu estou errado mesmo, não sei o quê. Como quem quer dizer assim, para você as coisas das pessoas é correta, as minhas coisas são erradas. Está errado. Carnalidade, falta de amor. Talvez pelos frutos os conhecereis. Falta de caminhada com Deus. Mas isso é completamente refazível. Refazível, existe essa palavra? Refazível? Refeito. Não, isso é completamente Não, mas não dá. Refeito. É completamente refazível mesmo. Dá para refazer, pronto, resolveu. Dá para refazer. Anda com Deus. Busca a Deus. Há muitos desejos no meu coração. Há muitas coisas que lutam, que existe uma guerra dentro do meu coração. Tem coisas que eu não quero, mas que a minha carne quer. E aí eu passo a querer também e acho que não consigo viver sem elas. Mas Deus, me fazendo conhecê-lo, se revelando a mim diariamente pela palavra, Ele me faz enxergar aquelas mesmas coisas de uma forma diferente. E aí sim, eu posso dizer não para essas coisas. Eu não estou falando de coisas más em si. As más, a gente já faz assim. A gente já precisa dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. As boas, a gente precisa de discernimento para dizer assim: Senhor, é justo, toda a minha ira é justa? É justa essa minha tristeza? O Senhor sempre vai me conduzir em triunfo, mas eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo. Então não existe a adoração daqueles que não conhecem a Deus. É a adoração pagã, é a adoração da Grécia antiga, ao Deus desconhecido, seja Ele quem for. Acenderei para Ele também uma vela, porque para mim eu acendi muito mais. Essa é a guerra do nosso coração. É conhecer e prosseguir buscando mais conhecimento desse Deus maravilhoso, conhecimento relacional, conhecimento de quem anda com Deus, de quem sabe: eu preciso desse Deus, sem Ele eu não vivo, sem Ele eu vou cair, sem Ele eu não fico de pé, sem Ele quem vence é o meu coração, com tudo aquilo que Jesus Cristo falou que tem nele, porque do coração do homem é que procedem todos os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, tudo quanto não presta, vem do meu coração, está no meu coração, e eu não posso viver segundo o meu coração, mas segundo Deus. Aí sim, segundo Deus, e não segundo eu mesmo, porque eu não sou suficiente para essas coisas, é que eu vou vencer. É que eu vou exalar o seu perfume, perfume que vem do abraçar a Deus e a sua causa. Uma das traduções para a palavra adorar no Antigo Testamento é uma tradução de uma palavra que em alguns daqueles quadros egípcios assim que ficam nas paredes lá, tinha uma pessoa mandando um beijo para a divindade, sabe? Tudo isso para denotar o quanto adorar tem a ver com relacionamento. E sem a unção do Senhor,
não há verdadeira adoração. Sem o Espírito de Deus não há verdadeira adoração. Sem Deus não há verdadeira adoração. E esse perfume aqui é a aplicação daquele perfume que era aplicado nos sacerdotes do Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo capítulo 30. Por favor, irmãos, vamos comigo. Êxodo capítulo 30, tem um perfume aqui maravilhoso, a partir do versículo 22, disse mais, o Senhor a Moisés, é Deus falando com Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e da cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. Com esse óleo, o altar também do holocausto será ungido com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Deles, dirás aos filhos de Israel: este me será óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo de homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo, é exclusivo, e será santo para vós outros. É separado. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do meio do seu povo. Vê, esse texto, ele é um tipo daquilo que nós vivemos hoje. O véu foi rasgado por causa da morte do Senhor Jesus. Foi aberto um novo e vivo caminho, onde todos nós somos sacerdotes. Vivemos hoje o sacerdócio universal de todos os santos, mas esse sacerdócio é exclusivo dos santos, daqueles a quem o Espírito de Deus ressuscitou, como fala lá em Efésios capítulo 2, e agora contemplam com os olhos da fé aquele que o salvou. E quando se ajuntam para adorar aquele a quem conhecem. Nós conhecemos a quem nós adoramos. Agora, se nós não exalamos o seu perfume, é porque não há conhecimento dele. Se não há a vida de Deus em nós, que vida é suficiente para nós, a não ser a vida da aparência? Olha, não faça isso, que crente não faz isso. Olha, não faça aquilo, que crente não faz aquilo. Esse é o tipo de perfume produzido tentando imitar o perfume verdadeiro, o óleo verdadeiro da unção. Você não pode fazer isso se você estiver fazendo aquilo. Em alguns lugares é se você jogar bola, em outros lugares são as mais variadas superstições de crente. Nós vivemos segundo a palavra, ela é suficiente. Então precisamos avaliar se aquilo que exigimos uns dos outros tem a ver com conhecimento de Deus ou com religiosidade do nosso próprio coração.
Se o que exala de nós quando avaliamos os outros é o Espírito de Deus ou o mau cheiro do nosso próprio pecado. Nós precisamos avaliar o nosso coração todos os dias. E avaliando, nós precisamos enxergar nele pecado todos os dias. Deixa, eu estou gritando que nem fubá, né? Eu vou melhorar, vou baixar o tom. Melhorar, eu digo assim, né? Eu não vou imitá-lo, apesar dele ser imitável, né, na pregação. Se eu não encontro pecado em mim, não há graça que me alcance. Não há. Se olhando para mim eu vejo virtudes suficientes que possam julgar o meu próximo, que perfume é esse? Quem está sendo suficiente para essas coisas sem Deus? Sem sua palavra? Com a mentira, sem a verdade? Conhecendo a Deus, nós nos tornamos o bom perfume de Cristo. Não precisamos fabricar mais nada. Não precisamos nos esforçar para demonstrar qualquer coisa para o mundo, porque no relacionamento o cheiro exala naturalmente. Não vem da minha religiosidade, não vem do tamanho da minha Bíblia, não vem do meu paletó, gravata, apesar de eu ficar lindo nessas coisas quentes, mas elas não me conferem nada que Deus não confira a vocês sentados nesse lugar onde os irmãos estão. Eu preciso contemplar a minha própria limitação, porque olhando para mim mesmo e para o meu pecado, eu vejo a minha completa necessidade do meu Senhor. Vamos orar? Acho que não há mais o que dizer, mas há muito o que viver, há muito o que avaliar o coração, há muito o que rever caminhos. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, pecadores, completamente necessitados da Tua vida, completamente, Senhor, felizes por sabermos que o nosso relacionamento contigo, apesar de nós, apesar dos nossos desejos, apesar do nosso pecado, apesar de todas as coisas, o Teu conhecimento nos salva, a Tua vida nos transforma, o Teu ser nos alimenta, e assim eu ando tranquilo e feliz, porque o meu Deus é aquele que perfuma em mim, através de mim, esse mundo, perfume de morte para a morte, mas também perfume de vida para a vida eterna. Senhor, nós não somos suficientes para os tabefes que vamos receber, mas quem disse que nós queremos ser suficientes para qualquer coisa? Nós queremos ser dependentes de Ti, Senhor. Queremos alcançar as nossas vitórias em Ti. Queremos triunfar no Senhor. Queremos glorificar o Teu nome por cada detalhe da nossa vida, por cada levantar, por cada andar, por causa do Teu amor, por causa da Tua graça que me transforma em uma pessoa que é graciosa, por causa do Teu perdão que me faz perdoar. Ó Deus, nos abençoa, Pai, livra-nos do farisaísmo, livra-nos, Senhor, da mentira, livra-nos, Senhor, de qualquer coisa, Senhor, que possa substituir ou tentar imitar aquilo que é do Senhor e é exclusivo do Teu Espírito. Nos abençoa, Pai, e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.